Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Nova edição de O Esplendor e a Infâmia. Já cá está o Pedro Jorge Castro. Bem-vindo, Pedro. Espera aí, deixa-me abrir também o microfone. Agora sim, já te conseguimos ouvir. Olá, como é que estão? Muito bem. Dormiste bem? Dormi. Deram pelo temporal ou não? Acordaram? Eu dei. Confesso que acordei ligeiramente, só para confirmar o que tinha ouvido ontem numa rádio credível, à tarde. Ouvi referências várias vezes a uma tempestade que vinha aí, portanto disse que está confirmado e voltei a dormir. Também dormi que nem um anjinho. Mas acordei cedo e ainda estava os efeitos do temporal. Acordei cedo para nos ouvir, claro. E esta semana vamos começar pronto, depois deste introito, deste pequeno momento de meteorologia. Olha, a vida tem-me sorrido, Ricardo. E tem sorrido a esta rubrica. Isso é incrível. Estava eu ainda indeciso a preparar de forma matemática, claro, não é? A contabilização sobre o que é que merecia de facto o esplendor, o que é que merecia, que temas é que deviam ser castigados, não é? Com uma infâmia, quando veio o professor Cavaco Silva meter-se nesta rubrica. Como assim? O professor Cavaco que não tinha tempo para ler jornais, agora ouve esta rubrica? Eu não disse isso. Okay. Eu não tenho dúvidas de que se ele não ouve, tem pena, mas sei que ele próprio hoje, durante a homenagem que lhe foi feita pelo atual governo, apontou no seu discurso o melhor e o pior momento dos seus 10 anos de governação. Portanto, se não podemos garantir que ele se tenha inspirado no formato desta rubrica, podemos garantir pelo menos que inspira esta rubrica no dia de hoje. Agora parece Luís Montenegro a dizer que se inspira em Cavaco Silva. Também não é preciso tanto. Mas vamos fazer aqui um mega baú e podemos arrancar então com o esplendor. Vamos a isso. Vamos então, qual terá sido o momento esplendoroso dos 10 anos de Cavaco Silva enquanto Primeiro-Ministro? Já lá vou, deixa-me dizer que acho que o momento mais esplendoroso de Cavaco Silva como Primeiro-Ministro é hoje. É hoje? É hoje. Que já não é Primeiro-Ministro, mas gostava de dizer que eu acho que ele envelheceu bem. Ou seja, eu tinha entre 10 e 20 anos nos 10 anos em que ele foi Primeiro-Ministro. E irritava-me bastante com a figura de Cavaco Silva, porque basicamente via o autoritarismo, não é? Era uma coisa quase de pele. Vejo que estás a sorrir empaticamente, Ricardo, portanto, como és da mesma geração que eu, exatamente. Presumo que eu sou muito mais velho do que tu. Sentisse algo parecido, mas éramos putos, não é? Éramos miúdos, não sabíamos nada da inconsciente. Contra a autoridade de marchar. A nossa capacidade de avaliar a substância das medidas da governação e a nossa atenção virada para isso também era reduzida. Queremos era saber de manifes, claro, e da reação às manifes, e víamos o país, com sorte, através do Independente. Portanto, tínhamos um olhar muito peculiar e divertido sobre aquilo que ia acontecendo. Mas de facto apanhava sempre este grande contraste de uma figura, não é? Que lá estava assim meio isolada, austera e arrogante e altiva. No fundo eram as marcas com que eu, miúdo, quando não sabia nada da vida e era um bebê, olhava para Cavaco Silva. Note que hoje já sabes. Fui aprendendo. Bom, entretanto aconteceu muita coisa e ganhámos também termos de comparação que nos permitem olhar com outros olhos, eventualmente mais cândidos, para tudo aquilo que aconteceu naqueles 10 anos e, sobretudo, beneficiámos dos efeitos. Hoje já sabemos coisas e podemos olhar para a substância das medidas governativas. E então, hoje, mas eu ia dizer, acho que hoje de facto é um momento mais esplendoroso de Cavaco como Primeiro-Ministro, porque hoje há muita gente a fazer justiça a algumas medidas que aconteceram nesses 10 anos, e hoje acho que ele teve um bom discurso. Curiosamente, não acharia isto, sequer provavelmente se o discurso tivesse sido feito há 30 anos ou naquela altura. Ainda se notou todas as marcas de Cavaco Silva. Ainda tem um bocadinho de ressentimento, o que é incrível, tendo em conta o tempo que passou. Portanto, não resistiu a uma bicada a Manuel Alegre por ter dito, depois de ele tomar posse como Primeiro-Ministro do governo minoritário,
que era um governo com data marcada para morrer e que, sendo fraco, fazia fraca a própria democracia. Portanto, até citou e tudo, é uma coisa estranha, tanto tempo depois, ainda ir a esta bicada. Lá está também a bicada aos jornais que faziam títulos negativos, mas depois a ponto que ele fez para os dias de hoje, acho que foi importante, a comparar o tipo de respeito que havia entre os políticos dos vários partidos na altura, com a falta de respeito e os insultos que ele vê hoje em dia com mais frequência. Também a forma como ele reconheceu que teve de aprender muito, acho que deu um toque de humildade, inesperado até, de certa forma, e o Nobody is Perfect também lhe deu um toque de graça, apesar da pronúncia. Não, por causa da pronúncia. Também, sim. Bom, mas então, o esplendor segundo ele, não é? Portanto, eu acho graça que ele tenha encontrado um esplendor e uma infâmia da sua governação. O esplendor segundo ele foi, aquilo que lhe deu maior satisfação pessoal, foi numa madrugada, a madrugada de 10 de outubro de 1988, na residência oficial do Primeiro-Ministro, uma reunião onde estava ele, Fernando Nogueira, seu braço direito no governo, e depois, do lado do Partido Socialista, António Constâncio, que era o Vítor Constâncio, que era o líder na altura, e António Vitorino, que era o nomeado pelo PS para negociar a revisão constitucional com Fernando Nogueira. E depois, de facto, apontando as consequências dessa revisão constitucional e aquilo que ela permite, isto causa impacto, não é? Eu tinha 14 anos na altura, nem me percebi bem, mas fiquei muito contente depois por ver as televisões privadas passado 3 anos. Mas então sim, a abertura da televisão à iniciativa privada, isto nem sequer estava formulado assim, mas é uma consequência disto. Eliminar da Constituição a irreversibilidade das nacionalizações, isto de facto teve um efeito estonteante na economia e na iniciativa privada. Redução do número de deputados, a eliminação da referência à gratuitidade do SNS e, portanto, dizendo que passaria a ser tendencialmente gratuito, e a instituição do referendo também acabou por ser muito importante, passado pouco tempo. E, portanto, olha, eu acho que mesmo quem detestou Cavaco Silva na altura não pode não reconhecer o impacto estrutural que teve no país tantos anos depois. Vamos agora saber o que fica do outro lado. E na infâmia, Pedro, vamos seguir a mesma lógica? Qual terá sido, ou qual foi o pior momento dos 10 anos de Cavaco Silva no governo? Isso surpreendeu-me bastante, por acaso, porque eu achei que seria sempre aquela parte final, que já era vergastado nas ruas, com as manifestações. Toda a gente se lembra do buzinão na ponte, e isso reforçou a imagem de arrogância pelas reações do governo. Enfim, eu creio que aí iniciou-se, de certa forma, um divórcio entre uma parte significativa da população e o governo, que já não condizia com os resultados que tinham levado às maiorias absolutas, às 2 maiorias absolutas, e que depois, aliás, levou a que o PSD de Fernando Nogueira fosse derrotado nas eleições seguintes, muito pouco tempo depois. Mas não, ele não escolheu este momento final, e depois eu até percebi, porque eu acho que ele acabou por escolher uma semana horrível, não é? Mas da qual ele próprio acabou por conseguir sair bem, de certa forma. Mas então o momento que ele escolheu foi uns dias entre o Natal e Ano Novo de 1989 para 1990. Curiosamente fiz um cassete 60 sobre isso. Olha que giro. Pronto, então podemos ir buscar esse cassete 60. Está disponível em podcast. Confrontar com aquilo que eu vou contar agora a seguir, com muito menor poder narrativo do que tu. Então, mas eu fui ver o que é que tinha acontecido nestes dias, e de facto é um ritmo bastante alucinante e interessante, e tem várias marcas que conseguimos identificar em Cavaco Silva. Então, isto começou com a entrada de Eurico de Melo no gabinete dele para dizer que queria pedir admissão porque não sentia que ele não o tinha apoiado numa série de divergências com o Ministro das Finanças. Isto deixou Cavaco Silva muito surpreendido, porque tinha relações ainda por cima de amizade, de casais, não é? De família com Eurico de Melo, tinha grande confiança nele. Ficou absolutamente em choque. Ele tinha, portanto, isto vem num contexto em que ele tinham perdido as autárquicas, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, apesar do mergulho no Tejo, não conseguiu vencer a Câmara de Lisboa, também perderam a Câmara do Porto, enfim, já havia uma pressão externa para remodelar, e Cavaco Silva estava naquela fase em que estava a resistir a isto, achava que não se anunciavam remodelações na comunicação social, e portanto estava a empurrar isto um bocadinho com a barriga, mas a partir desse momento em que Eurico de Melo assume esta atitude de querer sair, a coisa torna-se um bocadinho inevitável. Não bastando a conversa desagradável que tiveram, ainda formalizou o pedido de demissão por carta e disse que ia falar com os chefes militares e com os diretores-gerais do Ministério da Defesa, o que deixou Cavaco Silva entalado num drama
da inevitabilidade de viria a saber, portanto reduzia-se a margem de manobra dele para ter tempo para decidir e gerir todo um processo tão complicado. Para agravar tudo, no dia a seguir, 29 de dezembro, uma entrevista de Álvaro Barreto, que era o Ministro da Agricultura, ao jornal O Jornal chamava-se mesmo O Jornal, onde defendeu publicamente que o governo devia ser remodelado. Pronto, gota d'água. Cavaco Silva, segundo as suas próprias palavras, diz: fiquei profundamente desagradado. Portanto, viu aqui uma falta de lealdade agravada pelo ar de expectativa dos outros ministros, à espera de ver como é que ele ia lidar com isto. Não, como é que ele ia lidar com uma situação destas, em que estava a ser provocado, de certa forma, e, portanto, ainda mais inevitável se tornou a remodelação. No dia seguinte, um sábado, fechou a lista de ministros que ele achava que tinham de ser substituídos. Diz que o foco era ganhar as eleições de 91 e, portanto, isto mostra aqui um certo sangue frio e pronto, isolou-se, não é? Então decidiu que iam à vida Miguel Cadilho, Ministro das Finanças, Leonor Beleza, Ministra da Saúde e Silveira Godinho. Ele tinha uma lista, é curioso que ele tinha uma lista permanente de ministriáveis, digamos assim, então foi à lista, identificou uma primeira e uma segunda escolha para substituir cada um destes cinco ministros e tratou da remodelação, começou a tratar dela sozinho, porque não tinha secretárias em São Bento, porque era fim de semana. Nem à mulher disse, ele diz que só lhe contou quando já tinha começado os contactos. Então, ministros que vieram, Miguel Beleza, portanto, irmão de uma de Leonor Beleza, que ia sair, portanto, o clã manteve-se no governo, Miguel Beleza para as finanças, o que foi um grande alívio para ele. Depois, Carlos Brito para a defesa, tinha sido o candidato que tinha perdido a Câmara do Porto e acabou por ser um erro de casting. Na verdade, portanto, saiu 3 meses depois, ele próprio tinha resistido, Cavaco convenceu e para nada, não é? Saiu 3 meses depois, e daqui saiu uma coisa boa, que ficou Fernando Nogueira com a pasta da defesa. Isto abriu espaço para a entrada de Lourinho Lúcio, que recentemente falecido, uma figura muito consensual e admirada, entrou pouco tempo depois no governo. Arlindo Cunha, portanto, os dois Arlindos, Arlindo Cunha para a Agricultura, Arlindo Carvalho para a Saúde, eram 2 secretários de Estado, o que contaminou as reações a esta remodelação, como sendo assim, promoções de figuras de segunda categoria, e Manuel Pereira para Ministro da Administração Interna, que era um eurodeputado. Ele depois descreve as conversas que teve 1 a 1 com os ministros dispensados, aquilo que lhes disse, claro, que disse a Álvaro Barreto que tinha sido por causa da entrevista, tentou que fosse Eurico de Melo o primeiro, mas ele não estava em Lisboa, portanto acabou por ser o último, e Eurico de Melo fez-lhe um pedido curioso, que pediu para ser demitido à parte dos outros, portanto, antes dos outros, num dia à parte, para não ir na mesma leva. O que é curioso. E Cavaco Silva rejeitou isto. Disse que não podia ser, e então acabou por os demitir a todos na mesma hora, e o anúncio foi feito, surpreendeu toda a gente, portanto, a imprensa, os seus próprios colegas de governo, de partido, os líderes das distritais, enfim, há vários relatos na época, em jornais, na televisão, na RTP, que era na altura, sobre a surpresa com que isto tudo aconteceu, como tudo isto foi feito, sem ninguém dar por nada, o que acabou por se tornar, aliás, uma das marcas de água de Cavaco Silva como Primeiro-Ministro. E terminamos no baú. No baú, Pedro, queres falar da exposição da Efêmera sobre Sá Carneiro, que agora chegou a Lisboa? Depois de ter estreado no Porto, exatamente. Mérito de José Pacheco Pereira, nosso grande fã e ouvinte da Rádio Observador. E olha, está ali uma coisa como deve ser. Estive a ver tudo com muita atenção. Onde é que é? Na Mitra. No Palácio da Mitra. Exatamente. Sim. Marvila. Eu acho que foi 2 horas e meia a ler todas as letras pequeninas, portanto, compensa todos os documentos, todas as cartas, fotografias muito impactantes de Sá Carneiro, uma carta da Amália Rodrigues, não é? Enfim, tem muitas curiosidades, eu recomendo vivamente. A coisa que eu achei mais graça foi uma informação muito secreta sobre a eventual ligação entre o terremoto dos Açores e as medidas soviéticas contra a instalação de mísseis da NATO na Europa. É bizarro, eu sei, mas está lá. Dá para toda a gente ler, e se isto não abre o apetite, não sei o que abrirá. Fica esta proposta de visitar a exposição da Efêmera no Palácio da Mitra, na zona do Beato Marvila, aqui em Lisboa. O Esplendor e a Infâmia regressa para a semana.